Bom, gravando a segunda parte da aula sobre diodos, uma das aplicações mais comuns desse componente é exatamente em circuitos retificadores, né, que fazem uma chamada conversão AC/DC, ou seja, a partir de uma forma de onda senoidal, por exemplo, aquela que nós recebemos via rede elétrica, nós conseguimos gerar uma tensão, um nível DC relativamente estável e entregar a uma determinada carga. Bom, aqui eu tenho representado um diagrama de blocos padrão, né, desses conversores AC/DC. Inicialmente aqui nós temos um transformador, geralmente transformador abaixador, ou seja, a partir de uma onda de entrada, por exemplo, de 120 volts, RMS, uma frequência de 60 Hz, o secundário desse transformador vai apresentar uma tensão de pico reduzida em relação a esse valor de 120 volts. Depois nós temos o circuito retificador propriamente dito, um filtro capacitivo que vai então fornecer à carga uma forma de onda com uma variação relativamente baixa, e essa variação aqui nós chamamos de ripple, é a variação no chamado nível DC. Idealmente essa variação seria zero, mas vamos ver que existem limitações aí de ordem física mesmo. Bom, apenas relembrando, né? Aqui eu tenho uma representação simplificada desse transformador. No primário nós temos uma indutância com o número N1 de espiras e no secundário o número N2 de espiras. Essa polaridade dos indutores ela é definida pela própria construção dos mesmos. Nesse caso, que significa que a corrente ela entra via esse polo no sentido desse polo, tá? Então a corrente no primário segue esse fluxo e a do secundário sai exatamente dessa marcação. Bom, o que ocorre? Dado uma relação de espiras N2 sobre N1, a tensão no secundário será esta razão multiplicada a tensão no primário. Então, por exemplo, se o N1 for menor que o N2, nós teremos então o chamado transformador abaixador e a tensão de pico no secundário será menor em relação à do primário. Reversamente, eu posso ter também um transformador levantador com N2 maior que o N1. Bom, o circuito mais simples de um retificador seria exatamente o retificador de meia onda. Então nós temos aqui simplesmente um diodo e o RL aqui representa a carga. Então nós temos a entrada representada por esse gerador senoidal e nós vamos ver que a saída nós teremos apenas metade dessa onda de entrada sendo, digamos assim, copiada. E veremos também que o valor médio associado a essa retificação de meia onda vai ser, no caso de um diodo ideal com tensão de condução 0 volts, será Vm sobre π, que nos dá esse valor de 0,318. Bom, como funciona? Durante o semiciclo positivo, o diodo conduz já a partir de 0 volts, e com isso vai fluir corrente pela carga. E, evidentemente, nós teremos, admitindo o diodo, idealmente, com VD igual a zero, a saída copia a entrada. Então, nós temos aí, durante o semiciclo positivo, a forma de onda sendo repetida a saída. Bom,
No semiciclo negativo, o que ocorre? O diodo corta, que a tensão em cima dele fica menor do que zero. Ele corta com uma resistência de corte infinita, ou seja, não passaria corrente por ele, e com isso a corrente na carga vai ser zero. Então, a saída no semiciclo negativo, nós temos então Vout igual a 0 volts. Ou seja, compondo-se os dois semiciclos, né? Nós temos então essa saída em apenas meia onda e o valor médio associada a essa forma de onda pelo cálculo, né? Se nós calcularmos utilizando-se a definição do valor médio de uma onda periódica, como sendo 1 sobre t, onde t é o período, integral de 0 a t, v0 de t dt. Se nós fizermos isso em dois semi-intervalos, de 0 a t sobre 2 e t sobre 2 a t, nesse último subintervalo a função vai ser zero. Lembrando que ômega vezes t é igual a 2π, resolvendo, nós temos então que esse valor médio vai ser o valor de pico Vm sobre π, né? Admitindo Vd igual a zero, a tensão de condução do diodo zero, ou que a tensão de pico seja muito maior que essa tensão de queda no diodo. Com isso, a corrente média enviada à carga vai ser a tensão média sobre o valor de R. Bom, nós podemos definir também o fator de Ripple. É uma figura de mérito que nos diz quão estável, né, estaria o nível DC, a saída. Bom, aqui, essa tensão de Ripple ela é máxima, né? Ela coincide exatamente com Vm, né, que seria a máxima variação, ou seja, Vm menos zero. Então, essa tensão de Ripple, né, seria exatamente Vm, e a tensão média, dado por essa expressão. Então, esse fator de Ripple, né, geralmente dado em porcentagem, né, então multiplicando por 100, é a razão entre a tensão de Ripple sobre o valor médio. Bom, efeito da queda de tensão no diodo. O que ocorre? O nosso diodo, então, ele vai ter uma tensão de condução finita, por exemplo, nesse caso 0,7 volts. O que isso implica a saída? Bom, primeiro, né, a tensão de pico será Vm menos essa tensão de condução. E haverá esses dois intervalos, né, de início de condução e término de condução do diodo. Então, nós temos esses dois intervalos de tempo em que a saída também vai ser zero, que corresponde exatamente ao tempo necessário, né, para inicialmente a forma de onda, a entrada, atingir o valor de condução. E nesse segundo intervalo, quando a amplitude de entrada já fica menor que 0,7, o diodo já cortaria. Então, nós temos aí esses dois pequenos intervalos a serem também, digamos assim, corrigidos em termos de valor médio à saída, né? Mas geralmente adotamos essa expressão para o valor médio, apenas corrigimos, né? Exatamente a, a queda na amplitude da tensão à saída devido à própria queda do diodo. Bom, um parâmetro importante seria, na escolha do diodo, né? Seria exatamente a máxima tensão reversa que ele, diodo, deve suportar. Isso depende do circuito. Nesse caso, o retificador de meia onda, o que ocorre? Quando o diodo corta, a máxima tensão sobre ele é exatamente essa tensão de pico no valor negativo. Então, em termos de escolha do diodo, né, ele deve suportar uma tensão máxima negativa do valor de Vm.
Então, esse é um dos critérios de escolha do diodo também. Bom, um exemplo rápido. Vamos supor que eu tenho, então, uma carga de 50 ohms, tá? Uma forma de onda, a entrada senoidal a 60 Hz, com uma tensão VRMS de 230 volts. Vamos calcular, então, qual seria o valor médio à saída desse retificador de meia onda e o fator de Ripple. Bom, inicialmente vamos converter o valor, a tensão RMS em valor de pico. Então multiplicamos 230 por raiz de 2, 325,3 volts. Admitindo-se ou tensão de queda no diodo zero ou que 325 volts seja muito maior realmente que 0,6, 0,7 volts, nós temos aí o valor médio de 103,5 volts. Bom, o Ripple, nesse caso, é exatamente VM, 325,3 volts, o que nos dá um fator de Ripple de 314%, que realmente é muito alto e indesejável, né? Mas esse Ripple pode e deve ser reduzido se nós colocarmos um capacitor em paralelo com a carga. Bom, inicialmente o retificador de meia onda simulado com LT-Spice, né? Uma onda à entrada de 10 volts em nível DC0, 60 Hz. Eu estou utilizando aqui o 4148, que é um diodo comum assim para aplicações em retificadores aí de baixa e média potência, tá? E uma carga de 10 kΩ. Bom, fazendo-se a simulação, nós podemos perceber que a saída em azul, né, apresenta apenas metade da forma de onda, como esperado, e nós temos aqui, em relação à entrada, em vermelho, nós temos aqui, no valor máximo, aquela redução devido à queda do diodo. Nesse caso, uma queda de 0,6 volts. Bom, o LT-Spice, né, ele tem uma funcionalidade interessante. De uma maneira bem simples, nós conseguimos extrair o valor médio de uma forma de onda. Então, nesse caso, em relação à saída, o valor médio extraído, 2,9 volts, pelo valor calculado, através das expressões que nós vimos, 2,98 volts. Então, um cálculo relativamente próximo em relação ao que a gente obtém via simulador. Bom, a ideia então é realmente reduzir esse ripple, né? E nós inserimos então um capacitor em paralelo com a carga. O que ocorre? Durante o intervalo de tempo em que esse diodo esteja conduzindo, né, essa fonte de tensão à entrada, ela fornece corrente tanto para a carga como também para o capacitor. Então, na verdade, ele carrega ou recarrega o capacitor. Por quê? Porque no intervalo de tempo em que esse diodo corta, quem mantém a corrente na carga é o capacitor. Bom, essa corrente não vai ser constante, porque à medida em que o capacitor fornece corrente, ele perde carga e com isso a tensão em seus terminais também vai cair. Mas em princípio, né, se esse capacitor for bem dimensionado, essa queda de tensão em cima do diodo, do capacitor, desculpa, que coincide com a própria tensão à saída, essa queda de tensão vai ser relativamente pequena, dependendo, obviamente, do capacitor, do valor do capacitor. Então, de um modo geral, o que o capacitor perde em termos de carga
quando D1 corta, ele recupera quando D1 conduz. Em regime é isso que acontece. Bom, aqui eu tenho em mais detalhes exatamente esses dois intervalos. Então, inicialmente, em azul aqui, o intervalo de condução do diodo. Então, a corrente que passa pelo diodo, né, ela se distribui a corrente de carga ou recarga do capacitor e a corrente IL enviada à carga resistiva R. Então, aqui em preto nós temos a corrente no diodo, certo? Que é exatamente quando o capacitor é recarregado. Bom, o que ocorre então quando o diodo corta? Tá. Nesse caso, não passa corrente pelo diodo e é o capacitor que vai então fornecer corrente para a carga. Então, seria esse intervalo de tempo que está marcado nessa cor. E a tensão no capacitor ela vai decair uma vez que ele está fornecendo carga para R, a tensão em cima dele vai cair. Bom, com um decaimento segundo uma constante de tempo Rc. Bom, se essa constante de tempo for relativamente muito mais alta comparada ao período, e geralmente é o caso, utilizamos aí capacitores relativamente altos, e nos dá uma constante de tempo bem acima de 1 sobre 60 Hz, nós podemos aproximar esse decaimento como sendo assim linear com o tempo. Isso facilita, pelo menos, a gente obter uma expressão aí relativamente simples, né? Para se chegar no valor do capacitor necessário para a gente reduzir exatamente essa tensão de Ripple que eu marquei aqui como sendo BR. Então, essa tensão de Ripple vai ser a máxima diferença que a saída sofre. Tá? E, de uma maneira assim, simplificada, eu vou admitir que esse período em que o diodo permanece cortado, ou seja, que o capacitor fornece corrente para a carga, seja aproximadamente o período T, certo? É uma outra simplificação. Ou seja, a gente considera esse intervalo de condução do diodo, ΔT, muito menor em relação ao período T. Muito bom. Equacionando, né? Então, se nós considerarmos que a corrente, a corrente em função do tempo no capacitor vai ser C vezes a variação da tensão no capacitor em relação ao tempo, se nós admitirmos que essa corrente seja basicamente constante, ou seja, se a gente admitir que Vout, mesmo havendo esse decaimento, ele seja relativamente constante, né? Ou seja, essa tensão de Ripple ela é feita relativamente pequena também, tá? De uma maneira simplificada, podemos admitir que essa corrente no capacitor, que vai ser Vout sobre RL, seja constante. Isso simplifica, né? Porque agora delta VC delta T seria exatamente IC sobre C, através dessa condição de corrente constante, tá? E C sendo dado pelo valor de pico, né, que eu represento aqui como sendo Vm, seria esse valor aqui, né, Vp menos a queda no diodo, tá? Nessa figura aqui, tá? Se nós substituirmos essa corrente, entre aspas, constante por Vm sobre RL, né, Vm dado por essa expressão, nós temos então
confundindo T3 menos T1, o intervalo de descarga do capacitor, como sendo o período da forma de onda, nós temos então uma relação entre a tensão de pico, a tensão de Ripple, VR, em função do capacitor. Ou, reversamente, nós, a partir de uma tensão de Ripple máxima que nós podemos ter, a saída, nós podemos então dimensionar esse capacitor C1 de uma maneira bastante simples. Essa tensão máxima nós conhecemos, tensão de pico à entrada, a queda do diodo conhecemos, a carga conhecemos, a frequência geralmente 60 Hz, né? Também conhecida, e com isso a gente consegue então estimar o capacitor necessário para se determinar para se limitar um certo ripple. Ou, reversamente, a partir de um capacitor que deve ser utilizado, qual é o ripple que nós teremos à saída. Uma outra maneira de nós chegarmos exatamente nesse mesmo cálculo é aplicarmos o conceito da variação da carga no capacitor. Ou seja, a carga que o capacitor fornece quando o diodo corta é a mesma carga que ele recebe quando o diodo conduz. Isto em regime, né? Quando nós temos uma forma de onda a saída estabilizada. Tá? Através desse conceito, né? Nós temos também o mesmo cálculo do capacitor em função do ripple, tá? Mas nesse caso aqui, por exemplo, em função da corrente IL, que na verdade é Vm menos a queda no diodo sobre RL. Então, chegamos às mesmas equações, só que de uma forma, digamos assim, diferente, usando um conceito paralelo. Muito bom, agora nós temos uma simulação do que seria esse retificador de meia onda com esse capacitor, né? Esse filtro a capacitor. Tá, então nós podemos ver que realmente o ripple agora é bem menor em relação ao caso precedente, né? E a desvantagem que nós temos é que a máxima tensão reversa que o diodo deve suportar agora passa a ser 2 vezes o valor da amplitude, certo? Muito bom. Vamos então retornar àquele exemplo e agora inserindo-se, né, um capacitor de 100 milifarads, tá? Bom, refazendo os cálculos, como nós temos agora uma tensão de Ripple bem menor, lógico, né? Esse fator de Ripple é por volta de 3%, né? Antes nós tínhamos uma tensão de Ripple que coincidia exatamente com o valor de pico, né? Pela presença do capacitor, caiu para 10,8 volts. Bom, então nós podemos reduzir o Ripple, reduzir esse fator de Ripple, exatamente às custas de um valor mais alto no capacitor. Bom, geralmente isso tem um impacto, né, em área, volume, né, se nós pensarmos aí em circuito impresso ou algo que requer realmente um volume bastante reduzido, né, existe um limite físico aí de nós utilizarmos esses capacitores de valores assim mais altos, digo já na faixa de milifarads, né? Mas obviamente depende da aplicação. Bom, se nós temos o retificador de meia onda, nós temos também o retificador de onda completa.
Então, nós utilizamos dois diodos de modo a passarmos a saída, de uma maneira assim simplificada, os dois semicírculos da forma de onda à entrada. Bom, obviamente nós temos que garantir o mesmo sentido de corrente na carga. Bom, e aí, inicialmente, nós precisamos de uma fonte de onda, né, um gerador de onda um pouco mais complexo. Ou seja, nós dividimos a onda, a entrada do retificador de onda completa em duas partes. Então, nós temos um primeiro gerador que fornece uma amplitude Vm a uma frequência fixa. E nós temos uma segunda parte que fornece o mesmo Gm, a mesma frequência, só que em inversão de fase. Então, nós temos duas fontes idênticas, mas defasadas. Bom, na prática não é muito viável nós termos esses dois geradores, tá? Mas seria a condição assim, necessária para nós termos esse retificador de onda completa nesta configuração. Bom, inicialmente, como nós podemos, então, de uma maneira relativamente simples, gerar essas duas formas de onda idênticas, mas em inversão de fase. Utilizando exatamente esse tipo de transformador, em que o secundário ele é dividido em duas partes, ou seja, o ponto central desse secundário completo ele é aterrado. Então nós temos, na verdade, dois secundários, assim, vamos colocar assim, né? Duas metades do secundário, tá? E isso é em inversão de fase. Então, essa, essa, essa saída tomada entre esse terminal mais o terra vai ter uma tensão V em fase com a entrada e a forma de onda tomada entre o terminal menos e o terra terá também uma amplitude V, só que em inversão de fase. Tá. Como isso funciona? Bom, vocês podem ter percebido que agora eu coloquei essas marcas de polaridade do inversor. Desculpa, do indutor, desculpa, certo? Isso é definido, essa polaridade do indutor é definida exatamente no momento da construção dele. O que ocorre? Colocar um transformador, né? Simples. Se a corrente entra pela marcação do primário, tá? Ela vai gerar uma força eletromotriz, nesse sentido, por exemplo, que vai ser compensada por uma força eletromotriz no secundário. Ou seja, em sentido oposto a essa daqui. Então, a corrente, se eu mantiver essa marcação no secundário, a corrente sairá da marcação para a carga. Então, nesse caso, IS e IP estão em fase. Bom, para eu ter IS em inversão de fase com IP, basta eu inverter, né, essa polarização do inversor, ou seja, desculpa, do indutor. Então, eu adoto um indutor que tem uma marcação no secundário, que tem uma marcação contrária àquela do primário. Tá certo? Então, nesse caso, essa força eletromotriz, do mesmo jeito, vai compensar aquela gerada pelo primário, ou no primário, e nesse caso, o IS vai saindo pela marcação, né? No sentido da marcação para a carga, vai fazer com que essa forma de onda seja em inversão de fase em relação à forma de onda do primário. Então, é uma maneira relativamente simples, né? Lógico, precisamos de um transformador aí com esse ponto central disponível, mas é algo assim perfeitamente comum no mercado, né? Bom, então, admitindo-se que eu tenho, então, a entrada do meu retificador de onda completa exatamente essas formas de onda em inversão de fase, idênticas em frequência,
em amplitude, lógico, né? O que ocorre? Durante o semiciclo positivo, vamos imaginar aqui essa forma de onda no primário, né? Durante esse semiciclo positivo, D1 conduz e D2 corta. Por quê? A queda em D1 vai ser positiva. Em D2, nesse semiciclo, vai ser negativa. Vamos considerar diodos ideais com tensão de condução zero. Então, nós conseguimos, então, digamos assim, passar esse primeiro semiciclo à saída, né? Podemos perceber que esse sentido da corrente na carga. Bom, no semiciclo negativo da forma de onda à entrada, o que ocorre? Agora, quem conduz é D2 e quem corta é D1. Mas vejam bem, o sentido da corrente permanece o mesmo na carga, certo? Então, o que ocorre? Eu copio essa forma de onda, a saída, só que invertida, tá? Invertida em relação a essa fase, né? Tá certo? Como a corrente, o sentido da corrente na carga não mudou, é como se eu replicasse, né, a outra metade da forma de onda faltante, vamos colocar assim. Então aqui eu tenho a saída do retificador de onda completa. Bom, o ripple ainda é alto, né, porque seria VM, né, a tensão de pico, pela definição de ripple. Só que o valor médio, ele aumenta exatamente por um fator de 2. Por quê? Porque agora eu tenho duas metades passando a saída em relação ao retificador de meia onda, né? Os dois meios semiciclos passam a saída. Bom, então isso faz com que o valor médio aumente, né? Mas ainda nós temos aqui um fator de Ripple relativamente alto. Bom, a simulação, as fontes aí em inversão de fase. Então nós temos aqui a saída, podemos ver ambos semiciclos, né? E, obviamente, bom, nós temos aqui a queda de zero. Bom, a tensão de pico à entrada do retificador 5 volts, uma queda de 0,6, então nós temos aí 4,4 volts de pico, né? E o valor médio 2,68, que através do cálculo, né, relativamente simples, nos dá 2,79. Então, um valor relativamente próximo para esse valor médio, né? Bom, usando agora exatamente esse transformador com o secundário dividido, né? Com aquele ponto central disponibilizado, tá? Bom, primeiro, o que ocorre? Quando eu utilizo dois indutores, como no caso de um transformador, em que eles estejam concatenados, né? Ou seja, eles trabalham em conjunto. O campo magnético gerado pelo primário, né? Tá certo? É acoplado ao campo magnético, gera o campo magnético, tá? Aquela força eletromotriz referida ao secundário. Então existe um acoplamento entre eles. A ideia é que esse acoplamento seja ideal, que não haja perdas, né? Tá certo? Muito bom. Esse acoplamento é definido exatamente por esse coeficiente de acoplamento K no LT-Spice. E esse fator 1.0 eu estou definindo exatamente como sendo um acoplamento ideal, né? Certo? Bom, esse comando aqui diz que L1, L2, L3 estão, o fluxo magnético estão concatenados, não existe perda, o acoplamento é ideal. Bom, na prática, obviamente, esse fator 1.0 tem que ser corrigido. Por exemplo, ponto 95, ponto 9, bom, depende exatamente da construção, né? Como você constrói esse transformador, né? Se você tem o primário e o secundário, o enrolamento do primário e secundário no mesmo,
material, por exemplo, ferrite, né? Ou em núcleos separados. Então depende muito da própria construção do transformador. Bom, aqui para a simulação vamos considerar 1.0. Eu estou com um transformador abaixador, então L1, a indutância corresponde a 16 Henrys e o L2 a 1 Henry. Então o que ocorre? Eu tenho uma relação de indutâncias de 1 para 16. Bom, só que a indutância é proporcional ao quadrado do número de espiras. Então, a razão de abaixamento desse transformador, na verdade, é raiz quadrada de 1 sobre 16, ou seja, 1 para 4. Então, se eu estou com uma tensão de pico no primário de 220 volts, nesse primeiro secundário aqui eu vou ter 220 sobre 4, 55 volts. Tá? Muito bom. Simulação. E aqui eu tenho a saída, né? Exatamente o retificador, a retificação de onda completa, né? Os dois semiciclos passam a saída, certo? E o valor de pico, bom, se aproxima de 55 volts, não é exatamente 55, porque aqui eu tenho a queda no diodo, tá? Bom, o valor médio que o simulador me fornece é 34,32 volts, pelo calculado, 34,63 volts. Então, bastante preciso, tá? Nesse caso em que realmente eu tenho uma tensão de pico muito maior que a queda no diodo. Bom, obviamente, a ideia é reduzir esse ripple, né? Melhorar o fator de ripple. E aí colocamos o capacitor em paralelo, tá? E em termos do novo valor de ripple, seria o valor que nós calculamos anteriormente, só que dividido por 2. Por quê? Porque agora nós temos duas. Em um período t, nós passamos a saída os dois semiciclos. Então nós dividimos o fator de Ripple no caso do retificador de meia onda, por 2, de uma maneira assim, bem simples, tá? Então essa é uma das vantagens de nós utilizarmos já o retificador a onda completa. Nós reduzimos para o mesmo capacitor, nós reduzimos o Ripple à metade. Bom, simulação agora com o capacitor, nesse caso 10 microfarads, tá? E nós temos então essa saída, né? Com esse ripple, em princípio reduzido, né? Pelo simulador eu tenho 3,81 volts, pelo cálculo 4,53. Tá? Então, em relação ao retificador de meia onda, nós temos aí uma melhora aí de um fator de meio, né? Aproximadamente, na tensão de ripple. Bom, uma das limitações dessa configuração que nós vimos de onda completa é que nós precisamos a entrada do retificador, nós precisamos dessa forma de onda em inversão de fase. Bom, não é tão difícil se conseguir, né? Mas se nós utilizarmos, por exemplo, esse retificador de onda completa em ponte, esse esquema aqui chama-se em ponte, tá? É uma ponte de diodos. De um lado, nós duplicamos o número de diodos. Agora, 4 diodos. Do outro lado, nós simplificamos a geração da forma de onda à entrada desse retificador. Então, nós podemos ter alguma coisa normal, um sinal sem a necessidade da, daquela outra fonte em inversão de fase. Bom, como funciona isso daí?
No semiciclo positivo, a entrada do retificador, esses dois diodos que estão marcados ON, eles vão conduzir. Por quê? Porque a tensão em cima deles será positiva. Então, o que ocorre? A corrente, admitindo esse diodo ideal com tensão de condução zero, a corrente ela vai circular nesse sentido, como está marcado aqui, certo? Os outros diodos opostos estarão cortados, porque a tensão em cima deles, nesse semiciclo positivo, será zero. Então, a corrente flui nesse sentido e desenvolve a saída, então, essa forma de onda referente a esse semiciclo positivo, né? Mesma amplitude, considerando inicialmente a queda no diodo zero. Bom, semiciclo negativo é o reverso. Agora, os dois diodos que conduziam vão ficar cortados e os que não conduziam, conduzem. Tá? Por quê? Porque a tensão em cima desses dois diodos em azul, a queda de tensão neles será positiva no semiciclo negativo. Bom, aqui temos então o sentido da corrente, e vocês podem ver que é o mesmo sentido na carga que no caso precedente. Então, a corrente flui nessa configuração ponte, né? Flui sempre no mesmo sentido na carga. Ou seja, nós replicamos a saída a o outro semiciclo, certo? Só que como a corrente na carga não muda de sentido, né? Esse outro semiciclo também estará de acordo com esse primeiro semiciclo que passou quando do semiciclo positivo. Bom, resumindo, né? Eu tenho a saída, a retificação de onda completa. Uma outra vantagem dessa configuração em ponte é que a máxima tensão reversa no diodo agora cai de 2 Vm, caiu para Vm, certo? Que seria a máxima tensão, né? Da forma de onda no semiciclo negativo, a entrada do retificador. Bom, o efeito da queda no diodo como a corrente agora ela passa por dois diodos, né? Bom, obviamente a queda no diodo será dupla em relação àquela configuração que nós vimos antes, certo? Então, utilizamos as mesmas equações, só que nós corrigimos esse valor máximo como sendo o valor de pico menos duas vezes a queda no diodo. Então, aqui é o novo valor médio, né, que é 2 sobre π, né, certo? E multiplica, então, o valor de pico à saída. Bom, essa expressão em termos de comparação com o que acontece em simulação e na prática, quanto maior for essa amplitude em relação à queda no diodo, mais preciso vai ser esse cálculo à mão, tá? Bom, então aqui nós temos, né, uma simulação dessa ponte, né, o retificador em onda completa em ponte, e aqui eu tenho novamente aquele transformador abaixador 4 para 1, tá? Então 220 volts de pico à entrada, aqui no secundário eu espero ter no primário, né? Eu espero ter no secundário, então, 220 sobre 4, ou seja, 55 volts. E aqui eu tenho a configuração em ponte, uma carga de 10 kΩ. Bom, simulando,
A saída, então, nós temos a retificação de onda completa, tá? Aqui seria a corrente na carga, né? Que seria V alto sobre R. E, opa, não, aqui eu não calculei o ripple ou a tensão de pico, né? Mas dá para perceber aqui que a tensão de pico vai ser 55 volts menos duas vezes a queda do diodo. Tá? Eu não calculei aqui, mas dá para perceber que é menor que 55 volts. Estaria exatamente por volta de 53,8, alguma coisa assim. Muito bom. Bom, obviamente, né? Se eu colocar um capacitor em paralelo com a carga, eu vou reduzir essa tensão de ripple. A ideia é exatamente essa, né? Tá? E como nós vimos, né? Como eu tenho agora a onda completa sendo replicada à saída, o meu fator de ripple em relação ao meia onda, né? Como esperado, cai para um fator, é reduzido por um fator de 2. Então aqui nós temos a tensão de Ripple, né? Admitindo as mesmas simplificações que nós vimos para o retificador de meia onda, tá? No cálculo dessa expressão aqui. Bom, aqui nós temos então a simulação, e eu aqui coloquei aqui um coeficiente de acoplamento de 0,99, né? Então realmente o que ocorre? Essa tensão produzida aqui no secundário não vai ser exatamente 220 sobre 4, né? Vai sofrer uma certa redução. Mas pelo menos eu coloquei um fator aqui diferente de 1, né? Embora o acoplamento aqui seja muito bom ainda, tá? Mas é assim que a gente faz a adaptação, né? Dessa não idealidade no simulador. Bom, o fabricante geralmente fornece, né? Esse coeficiente de acoplamento que pode variar também em função da corrente que passa, temperatura. Então, o fabricante deve fornecer esse fator de acoplamento em mais detalhes, tá? Principalmente como ele varia em algumas condições assim de operação. Bom, coloquei em paralelo com a carga o capacitor de 10 microfarads, né? E aqui eu tenho então a minha saída, né? Com esse ripple reduzido. Bom, a corrente também, né? Obviamente vai sofrer essa mesma variação, né? E aqui eu fiz um cálculo. Em princípio, a expressão me forneceria um ripple de 4,5 volts e o simulador me deu aqui 3,5 volts. Então, obviamente, o cálculo do capacitor assim, do simulador é mais preciso, né? Mas vocês podem ver que utilizando essas equações de primeira ordem a gente consegue, por exemplo, dado um ripple máximo que nós podemos ter, fazermos a escolha do capacitor. Muito bom. Então, basicamente, é o que eu queria mostrar nessa segunda parte da aula. Eu agradeço aí a atenção de vocês, aí, muito obrigado, até uma próxima.